Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar, querido? Aleluia! Você está pronto para o ano novo? Amém. Glória a Deus. Antes de eu ministrar, eu queria aproveitar a presença do presidente aqui, Guto. Ele dá uma palavra para você também, por favor. Fica à vontade, Gutão, por favor. Oh, aleluia! Glória a Deus, que bênção, irmãos, poder estar aqui vendo tanta gente decidindo vir romper o ano aqui, né? Sabe, queridos, algumas pessoas às vezes pensam que é só mais um dia, não tem nenhuma importância, mas se você passar para 2024, que eu creio que você vai passar, se você assinar um documento com 2023, o banco não vai aceitar, porque mudou uma estação, mudou um tempo, e você precisa se adaptar a esse tempo novo. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando muda uma estação, você precisa também estar preparado para coisas novas acontecerem. Amém? Essas chuvas que deram aqui em Campina Grande, irmãos, nesse tempo agora de dezembro, fez com que as frutas da minha granja brotassem. Hoje eu estou com jabuticaba lá. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, uma estação veio por causa das chuvas, e eu quero te dizer, essa noite vai chover sobre a sua família, você vai entrar 2024 melhor do que 2023, a glória de Deus vai te tomar nessa noite, nesse dia, você vai ser encharcado da unção, irmão. Agora deixa eu te falar, muitas vezes a gente encontra pessoas que ficam com aquela expectativa negativa, né? O mesmo medo. Você já viu um time de futebol, eu falo aqui com muita tranquilidade, porque brasileiro gosta de futebol, um time de futebol na retranca, jogando só para se defender, irmãos, é como muitas vezes eu vejo muito cristão, com medo das ações do diabo. Queridos, deixa eu te dizer, aonde você for, a bênção do Senhor vai acompanhar você. Aonde você tocar, a prosperidade vai chegar. Existe uma promessa sobre você, meu irmão. E é hora de você colocar a sua artilharia, a sua língua no lugar certo. Porque 2024 vai ser o melhor ano da sua vida, meu irmão. Receba isso, vai ser o melhor ano da sua vida. Declare isso com ousadia. Persiga esse plano, o que você declarar nessa noite vai acontecer. Se você está precisando de saúde, irmão, saúde está chegando para você. Se está precisando de emprego, emprego chegando para você. Se não tiver nesse lugar, Deus vai mandar uma empresa nova para esse lugar, só para te contratar. Queridos, vai chegar um tempo de florescer e dar bastante frutos na sua vida. Eu estou com expectativa grande, irmãos, e eu só vim para dizer isso para você, seu ano será diferente. Diga para seu vizinho, seu ano será diferente. Será um ano mais cheio de glória, mais cheio de unção, mais cheio de paz, por causa da presença do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Diga assim comigo, é assim. Oh, aleluia. Amém. Então se prepare para festejar, porque o Espírito Santo vai derramar chuvas seródias sobre a sua vida, no nome de Jesus. Diga, 2024 é meu ano de frutificar em todas as áreas, para a glória de Deus. Agora dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você está aquecido, irmão? Se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida esse ano. Aleluia. Abre comigo em Atos capítulo 15. Atos no capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Atos 15. Tem uma mensagem bem rápida para você. Já, como Juliana falou, nós vamos trazer nossas crianças aqui para a gente ceiar juntos e termos a virada de ano em família aqui, agradecendo a Deus, engrandecendo ao Senhor, amém? Mas aqui em Atos capítulo 15, está acontecendo uma discussão, houve uma discussão naquela época, né? Algumas pessoas ficaram
meio confusas com os gentios que estavam se convertendo, e alguns judeus começaram a querer impor a esses gentios que se circuncidassem, e começaram a causar algumas confusões em algumas igrejas. E aí muitos discípulos desceram até Jerusalém e foram se consultar com os apóstolos lá acerca do que fazer, porque era uma situação nova. Gentios se convertendo, nascendo de novo, gentios sendo batizados no Espírito Santo, orando em outras línguas. E agora eles, sem saber exatamente como se comportar, Pedro e João, Pedro e Paulo, na verdade, estavam lá também defendendo essa questão, trazendo que os gentios eles não precisariam passar por esse tipo de, observar esse tipo de comportamento judaico também, até que eles começam a conversar ali. Tiago, o irmão de Jesus, que estava liderando a igreja em Jerusalém naquela época, ele fala no versículo 14, Atos capítulo 15, versículo 14, diz assim: Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, Tiago se levanta para tentar resolver aquela celeuma que tinha se levantado naquele momento. E ele diz: olha, o que está acontecendo, pelo que Pedro fala, pelo que Paulo está falando aqui, é que as palavras dos profetas estão se cumprindo. E ele estava citando uma profecia que está lá em Amós, no capítulo 9. Amós, ele diz exatamente sobre esse tabernáculo, ele fala sobre esse tabernáculo de Davi, que iria ser restituído. Eu quero falar rapidamente com você essa noite, acredito que em outra ocasião a gente pode falar mais ainda sobre esse assunto, mas eu quero trazer uma ênfase para você sobre um cuidado que eu tenho tido para o próximo ano, irmãos. Eu não quero trazer aqui nenhuma profecia para 2024 especificamente, porque o que vai fazer você crescer e prosperar em 2024 é a mesma coisa que tem sido instruída para 2023, para 2022, para 2021. Ora, estuda a palavra, pratica a palavra de Deus, anda em amor. Oh, glória a Deus. Não vou trazer nenhuma novidade para você não, mas sabe, o Senhor tem colocado no meu coração, e isso começou desde o apóstolo Guto também, sobre um desejo de orar mais em outras línguas, de nos dedicar ainda mais sobre a oração em outras línguas. E eu queria enfatizar isso para você, para esse próximo ano, para a gente estar, de fato, irmãos, mergulhando mais no que o batismo no Espírito Santo trouxe para a nossa vida. Amém? Mas aí, Tiago ele diz: olha, o que está acontecendo é o que o profeta Amós disse que iria acontecer, que nos últimos dias o Senhor iria restituir o tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo de Davi. Eu sei que para algumas pessoas essa pode ser uma expressão um pouco diferente, um pouco estranha, porque a gente conhece muito bem o tabernáculo de Moisés, a gente conhece muito bem o templo de Salomão, mas o tabernáculo de Davi, ele não parece ser tão falado assim na palavra de Deus, mas ele tem um lugar muito importante na Bíblia. Eu quero contar resumidamente para você a história do tabernáculo de Davi, para você entender um pouquinho do contexto do que Tiago estava falando aqui. Mas a gente sabe que Josué entrou na terra prometida, e uma vez que ele conquistou Canaã, a Bíblia diz que aquele tabernáculo de Moisés, ele foi edificado numa cidade chamada Siloé. Não, desculpa, é Siló mesmo, né? Siló, que significa repouso, descanso. O tabernáculo de Moisés andava com o povo de Israel durante aqueles 40 anos no deserto, e sempre que eles paravam, aquele tabernáculo, ele era levantado. Mas depois que eles saíam daquele lugar, eles juntavam todas as coisas, e aquele tabernáculo ele ia montando e desmontando
a partir da caminhada deles. Mas quando eles conquistaram a terra prometida, eles levaram aquele tabernáculo para Siló e montaram ele ali de uma vez por todas. E aquele tabernáculo passou algumas décadas, talvez centenas de anos, montado ali em Siló. Durante todo o tempo de Josué, da sua geração seguinte, durante todos os juízes de Israel, aquele tabernáculo esteve ali, até nos tempos do último juiz, que foi Samuel, o profeta Samuel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 4 em diante, eles começam a mostrar que a arca da aliança, que estava no tabernáculo de Davi, de Moisés, foi tirada daquele tabernáculo e levada para uma batalha contra os filisteus. Uma batalha que eles estavam perdendo e tentaram levar aquela arca da aliança como um amuleto de sorte para aquela batalha, mas a coisa não funcionou como eles esperavam. Pelo contrário, eles foram vencidos naquela batalha e os filisteus levaram a arca da aliança para a sua terra. Só que não durou muito não. Os primeiros capítulos de Samuel falam que naquele lugar onde a arca ficou, lá com os filisteus, algumas coisas começaram a acontecer ali. E os filisteus não ficaram muito felizes em ter a arca junto com eles, porque as coisas começaram a dar errada para eles lá. E aí, 7 meses depois de estar com a arca, eles resolvem devolver a arca da aliança. E eles decidem colocar numa carroça nova, um carro de boi novo, né? Coloca lá naquela carroça e manda aquelas vacas, 2 vacas, levarem aquela arca da aliança para a terra de Judá, para algumas pessoas de Israel que estavam ali próximas ao lugar onde eles moravam. E a Bíblia diz que, chegando aos habitantes de Judá, a arca foi recebida e ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab, provavelmente um levita que poderia ter cuidado com a arca. Só que a arca, irmãos, não parece ter sido recebida pelo povo de Israel com tanta alegria, com tanta êxtase, porque ela ficou várias décadas na casa de Abinadab. Você vai ver aí Samuel se levantando como profeta, ungindo Saul como rei, como o povo de Israel pediu a Deus. Saul, ele governa aproximadamente 40 anos e não dá nenhuma bola para a arca da aliança que está lá com Abinadab. Por mais de 40 anos a arca ficou lá, até que Davi, ele chega até o trono. E quando Davi chega ao trono, ele diz: olha, há um grande palácio para o rei, mas eu preciso ter a presença do Senhor aqui comigo também. E ele agora tem no seu coração o desejo de trazer a arca da aliança de volta para o povo de Israel, trazer para junto do seu palácio. E aí ele manda trazer a arca, mas no primeiro momento ele imita o que os filisteus fizeram. Ele manda colocar a arca numa carroça de bois novos ali, mas você sabe, conhece essa história, os bois tropeçaram, a arca ia caindo, alguém foi lá para tentar segurar, colocou a mão, acabou morrendo trazendo a arca. E aí Davi, ele não entende aquilo, fica bem triste no primeiro momento, manda deixar a arca na casa de Obed-edom, um levita também naquela época, e a arca passa algum tempo ali com Obed-edom e toda a sua família prospera, até que Davi entende que o problema foi a forma como ele mandou buscar a arca. Deus nunca instruiu trazer a arca em carros de bois novos, mas eram levitas que deveriam conduzir a arca. E aí Davi, mais uma vez, envia levitas e traz a arca de volta para o povo de Israel. Só que, irmãos, nesse momento o tabernáculo de Moisés já estava edificado, levantado num lugar chamado Gibeão. Mas Davi não manda a arca ser levada para o tabernáculo de Moisés. Pelo contrário, ele edifica agora um novo tabernáculo em Jerusalém, próximo ao seu palácio, um tabernáculo que fica conhecido como o tabernáculo de Davi, e ele traz a arca da aliança para esse tabernáculo. E o livro de 1 Crônicas, nos capítulos 14, 15 e 16, falam muito sobre a chegada dessa arca, com muita festa, Davi dançando, celebrando, o povo de Israel celebrando. A esposa de Davi, Mical, ela fala contra aquilo, e Davi, ele conversa com ela. Você conhece essa história, eu estou apenas parafraseando para a gente ganhar tempo, mas a arca chega em Jerusalém, no Monte Sião.
Jerusalém é edificada sobre 3 grandes montes: o Monte Sião, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. O Monte Sião é onde estava o palácio de Davi e também o tabernáculo que Davi tinha edificado para o Senhor. Amém? Mas eu quero ler com você alguns textos aqui que falam sobre isso. Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4. 1 Crônicas 16, 4. Diz assim: designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Versículo 6. Os sacerdotes Benaía e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Amém, irmãos? Então, você vê aqui os levitas sendo encarregados agora de servirem continuamente diante da arca da aliança, no tabernáculo de Davi. Os levitas, a principal função dos levitas até então era de zelar pelo tabernáculo de Moisés, era de montar e desmontar esse tabernáculo. Mas agora, o tabernáculo de Davi, ele não precisaria mais de alguém montando e desmontando. Então os levitas foram direcionados para outra atividade. Vocês vão agora louvar e cantar o tempo todo. Oh, glória a Deus! O tempo todo, irmãos. No versículo 37, diz assim: então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Aleluia! Glória a Deus! E eles agora estavam cantando diante da arca. Irmãos, o tabernáculo de Moisés, ele era um tabernáculo um pouco mais sereno do que esse. Ele era um tabernáculo que exigia alguns comportamentos um pouco menos, eu vou dizer assim, com menos liberdade do que a gente vai ver aqui no tabernáculo de Davi. A coisa lá era um pouco mais engessada, era um pouco mais oficial. Davi aqui, ele estava trazendo um pouco mais de liberdade. Ele estava dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, o negócio aqui vai ser diferente. A arca vai estar agora totalmente aberta para todo mundo ver, para todo mundo estar próximo a ela. Claro que não tão próximo, mas as pessoas podiam ter agora uma visão sobre a arca. Eu não sei se o pessoal consegue colocar a imagem que eu pedi para trazer aí no VJ. Por favor, se o pessoal conseguir colocar aqui. Está lá em cima. Alguns historiadores dizem que o tabernáculo de Davi, ele se assemelhava a essa estrutura aí. Era uma estrutura, irmãos, que só tinha fechamento por trás, mas na frente tudo era aberto. E onde a arca ficava, as pessoas podiam ver a arca, as pessoas podiam passar pela arca, estar diante dela, celebrando, cantando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Os levitas estavam o tempo todo servindo ao Senhor diante do tabernáculo de Davi. Você entende até aqui? No versículo 4 que eu li, algumas outras versões dizem assim, por exemplo: pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem. A versão literal diz: para fazerem ser lembrado. Alguns teólogos dizem que essa expressão, ela explica que Davi colocou alguns levitas como escribas na frente do tabernáculo de Davi, e toda vez que alguém chegava, que um levita começava a cantar hinos ao Senhor, aquele escriba ficava registrando aqueles hinos, anotando aqueles hinos. E muitos acreditam que a maioria do livro de Salmos escrito por Davi foram feitos ali, diante da arca do Senhor. Davi exaltando ao Senhor diante da sua presença, diante da arca, e um escriba registrando aqueles salmos, registrando, recordando aquilo. Você fica maravilhado com isso, irmãos? Mas ao mesmo tempo, lá no versículo
39, diz assim: deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. Esse tabernáculo aqui do versículo 39 e 40 não é o de Davi, mas é o tabernáculo de Moisés que estava em Gibeão. Lá Davi ordenou que alguns levitas continuassem lá, oferecendo os sacrifícios continuamente ao Senhor. No tabernáculo de Moisés, os sacrifícios continuavam, os sacrifícios de animais continuavam sendo oferecidos. Mas no tabernáculo de Davi, a cerimônia era outra. Não eram sacrifícios de animais que estavam acontecendo ali mais. No tabernáculo de Davi era louvor e adoração continuamente diante da arca que estava ali. Aleluia. Amém, irmãos? Davi, ele enfatiza essas coisas aqui em 1 Crônicas, capítulo 16. Quando ele inaugura esse tabernáculo, ele canta um hino e fica registrado esse hino. Eu quero ler com você o início, lá no versículo 8. 1 Crônicas 16, 8 diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Preste bem atenção, irmãos, imagina isso. Davi está inaugurando aquele tabernáculo, a arca está ali, visível para todo o povo, os levitas tocando e cantando, e Davi agora começa, através desse hino, instruir as pessoas, como é que eles vão se comportar a partir daquele momento, diante da arca do Senhor. Ele diz: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Oh, glória a Deus! Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então Davi agora inaugurando aquele tabernáculo, a arca da aliança, aquela arca, irmãos, que ela não era muito visível para o povo de Israel nos tempos de Moisés, ficava num lugar muito escondido, apenas o sumo sacerdote tinha acesso a ela. Por vários anos, décadas, séculos, o povo não teve acesso a essa arca. Davi agora leva para o lugar mais importante de Israel, para Jerusalém. Coloca ela num tabernáculo, exposta para todo mundo e diz: olha, chegou o tempo de vocês buscarem a presença do Senhor continuamente. Louvar a Ele o tempo todo, buscar o seu santo nome, render graças a Ele, se alegrar diante da sua presença. Aleluia. Veja que é um tempo novo que Davi estava inaugurando. Eram uma cerimônia nova, eram costumes novos que Davi estava começando aqui, irmãos. Amém? Não baseados nas leis ou nos costumes que Moisés tinha determinado sobre o tabernáculo de Moisés. Aquilo continuava acontecendo naquele tabernáculo, mas no tabernáculo de Davi, a coisa era um pouco mais intimista. As pessoas tinham mais acesso agora à arca, à presença de Deus ali. Eles eram estimulados a, não uma vez por ano, mas continuamente estar diante da presença de Deus, rendendo graças, se alegrando. Se alegrando. Algum tempo depois, Salomão construiu o templo, e tanto os utensílios do tabernáculo de Moisés, como a arca da aliança no tabernáculo de Davi, foram levados para o templo de Salomão. Muitos dos costumes dos dois tabernáculos continuaram no templo de Salomão, mas aquele acesso que as pessoas tinham à presença de Deus foi interrompido naquele momento.
Mas Amós, ele deixa uma profecia que é relembrada por Tiago, lá em Atos capítulo 15, que a gente acabou de ler. Que na nova aliança, aleluia, na nova aliança, Deus iria levantar novamente o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo de Davi. Não só para que o povo de Israel, mas Tiago diz para que todas as nações possam buscá-lo continuamente. Continuamente, irmãos. Adorando ao Senhor continuamente. Louvando ao Senhor continuamente. Rendendo graças, se alegrando na sua presença. Aleluia. Ei, eu quero te lembrar, irmãos, esse tabernáculo já foi levantado. Nós estamos vivendo nesse tempo, na nova aliança, em que nós não precisamos procurar a presença do Senhor, ela já habita dentro de nós. O Espírito Santo veio para dentro de você, está habitando dentro de você, irmão. E é interessante porque Tiago, ele lembra essas coisas logo depois de Pedro contar para eles o testemunho do que aconteceu na casa de Cornélio. Pedro diz, olha, eu estava lá pregando para os gentios, que eu nem queria ir, mas Deus me deu uma visão, Ele me impulsionou a ir para aquele lugar. E eu comecei a pregar para aquelas pessoas, sem saber exatamente o que ia acontecer, mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa, Deus deu a eles o mesmo Espírito que deu para nós. Aleluia. Pedro diz, a mesma coisa que aconteceu conosco em Atos capítulo 2, aconteceu com essas pessoas na casa de Cornélio, com esses gentios. Deus salvou eles, porque o mesmo batismo que a gente recebeu, eles receberam também. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra o que Amós disse, que um dia Deus iria levantar o tabernáculo caído de Davi. E que todas as nações, judeus e gentios, iam agora viver diante dele, engrandecendo o seu nome. Rendendo graças, louvando a ele, exaltando o nome dele, se alegrando na sua presença. Aleluia, meu irmão. A gente precisa ter consciência da presença do Senhor na nossa vida. Irmãos, nós não vivemos mais visitando a presença dEle. Nós não vivemos mais acessando e saindo da presença. Ele está conosco o tempo todo. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse, eu vou enviar outro Consolador, que vai estar convosco para sempre. Para sempre, irmãos. Para sempre, estamos diante dessa presença o tempo todo. O tempo todo. Sabe, irmãos, você não é santo pelas coisas que você faz. Você é santo porque você reflete aquele que você está diante dele o tempo todo. A santidade do Senhor sendo refletida em você. E porque você reflete a santidade dele, o teu comportamento tem que mudar. Tuas decisões têm que mudar. Tuas prioridades têm que mudar. Os teus valores têm que mudar. Porque nós estamos diante dele o tempo todo. Ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. Eu lembro que, eu acredito que foi Mark Hanks falou uma vez, sabe, irmãos, quando a gente vai passar alguns dias de viagem na casa de alguém, a gente faz a nossa mala e a gente pega alguns dos nossos pertences. Você não vai levar todo o seu guarda-roupa para passar 3 dias na casa de alguém. Você pega algumas das suas coisas, alguns dos seus calçados, algumas calças, cueca, camiseta, bota a escova de dente e leva alguns dos seus pertences, porque você vai passar alguns dias na casa de alguém. Mas o que acontece quando você se muda de vez para um lugar? Você não leva só algumas das suas coisas, você leva tudo o que você tem. Irmãos, o Espírito Santo não veio para dentro de nós para passar alguns dias. Ele veio de mudança, ele veio para sempre. Ele trouxe todo o potencial de Deus para dentro de você. Todo o poder, tudo que está disponível nos céus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que você precisa para uma vida de piedade nessa terra, Ele já colocou dentro de você.
na presença de Deus que está em nós. Mas sabe, querido, a gente precisa aprender a acessar essas coisas. E eu estou completamente convencido de que nós não conseguimos acessar isso sem o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito é a chave para acessar tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, no novo nascimento. É a chave para a gente aprender a desfrutar de quem nós somos, do que nós temos e do que nós podemos em Cristo Jesus. Isso é tão real que Jesus, mesmo depois dos discípulos terem nascido de novo, em João no capítulo 20, Ele não deixou eles saírem de Jerusalém para fazer nada, até que dos céus eles tivessem sido revestidos de poder, batizados no Espírito. Ele disse: olha, eu quero enviar vocês como eu fui enviado. Eu quero enviar vocês com o mesmo poder, com a mesma capacidade que eu recebi. Mas vocês não podem sair de Jerusalém, porque vocês não vão ter isso até que do alto vocês sejam revestidos de poder, batizados no Espírito Santo. Ei, irmão, o novo nascimento é maravilhoso, não me entenda errado não. É claro que é maravilhoso ser nova criatura, ser salvo, sair do império das trevas, ser transportado para o reino do Filho do seu amor, ter o Espírito Santo dentro de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Ter o nosso nome escrito no livro da vida é maravilhoso, mas sabe, a gente precisa entender que estamos nessa terra com um objetivo para Deus, e nós nunca vamos poder fazer a vontade de Deus sem o batismo no Espírito. Nós nunca vamos ser as pessoas que Deus nos chamou para ser. Nós nunca vamos operar no ministério, nos dons, no chamado que Deus tem para nós, sem entendermos a importância do batismo no Espírito Santo. De estar diante dEle, orando em outras línguas. Eu quero indicar um livro para você, do irmão Reagan, bem pequenininho, um livretinho chamado Porquê das Línguas. Eu nem sei como é em português, mas é línguas, porquê línguas, eu acho que é porquê línguas, né? Um livretinho, irmãos, Porquê Línguas, onde o irmão Reagan fala da importância do batismo no Espírito Santo. É claro que ele fala sobre edificar a nós mesmos, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, carregar essa bateria que temos por dentro, orar em mistérios a Deus. Mas ele fala algo que me chamou muito a atenção, irmãos. Ele diz: olha, quando nós oramos em outras línguas, nós ficamos muito mais conscientes da presença de Deus que está dentro de nós. Quanto mais oramos em outras línguas, mais conscientes dessa presença nós ficamos. Aleluia. Sabe o que é que você precisa para ter um ano maravilhoso em 2024, irmãos? Ter uma consciência ainda maior de que Deus está com você por onde você andar. Que Ele não te deixa nem um segundo. Que não importa se as coisas estão bem ou estão más, o Senhor está com você. Ele pode virar essa maré a qualquer momento. Ele pode transformar qualquer situação na sua vida, se você se render a essa presença. Aleluia. Eu não sei como foi 2023, irmãos, mas eu sei como pode ser 2024. Se você decidir deixar um pouco mais de tempo para que o batismo no Espírito Santo renda mais efeitos para você. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Ore mais em outras línguas. Ore mais em outras línguas. Ore mais em outras línguas, meu irmão. Meu conselho para você em 2024: ore mais em outras línguas. Aleluia. Você pode dizer para quem está do seu lado: ore mais em outras línguas. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe, querido, às vezes a gente quer procurar coisas espetaculares da parte de Deus, mas não existe nada mais sobrenatural do que o batismo no Espírito Santo. Nem sempre ele vai ser espetacular, mas com certeza é sobrenatural. É sobrenatural.
As pessoas às vezes ficavam chateadas com o pastor Bud, porque passavam algum tempo se aconselhando com ele, falando dos problemas, e ele ouvindo, às vezes em alguns aconselhamentos, ele simplesmente dizia no final: rapaz, você precisa orar mais em línguas. Oh, glória a Deus. Se a gente pega essa chave, irmãos, e a gente entende o poder que está disponível na oração em outras línguas, você vai carregar a sua bateria por dentro. Eu não sei se você está chegando no fim do ano se sentindo meio descarregado. Eu quero dizer uma coisa a você: você pode carregar a tua bateria por dentro. Você pode começar o ano, irmãos, se sentindo totalmente cheio do Espírito, transbordando desse poder. Aleluia! E a gente vai gastar um tempo já orando um pouco em outras línguas aqui. Esse é um ano, irmãos, da gente mergulhar ainda mais no batismo do Espírito. Deixa eu te lembrar algo que você com certeza já sabe. Essa é uma igreja pentecostal. Essa é uma igreja onde a gente ora em línguas, onde a gente crê nas manifestações do Espírito Santo. E a oração em outras línguas é a porta para os 9 dons do Espírito se moverem. Não só aqui no nosso meio, mas quando você estiver lá fora no seu dia a dia também. Orando em outras línguas, você vai desenvolver sensibilidade ao Espírito Santo. Sensibilidade à voz dele. Porque, irmãos, o nosso Deus é um Deus que quer se comunicar conosco. A Bíblia diz em Hebreus que ele tentou falar de várias formas antigamente aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos fala através do seu Filho. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo, sabe? Deus está tentando falar com a gente o tempo todo. O que resta saber é se a gente está sensível o suficiente para ouvir a voz dele. Mas a oração em outras línguas vai aguçar a tua sensibilidade à voz do Espírito. Sabe, vai ser aquela voz suave, aquela direção, irmãos, que não vai ter nada de espetacular, mas você vai ter tanta convicção que é o Espírito Santo, que você não vai ousar fazer nada diferente do que você está sendo guiado a fazer. Um temor vai se aguçar dentro de você, uma sensibilidade a essa voz, irmãos, nas coisas simples e nas coisas complexas da sua vida. É por isso que 2024 vai ser um sucesso para você, porque você vai ser cada vez mais guiado por Ele. Suas decisões não vão ser tomadas a partir da sua força, a partir da tua capacidade, mas a partir do que Ele vai te dizer para fazer. Aleluia! Sensível à voz do Espírito. Como é que você vai fazer isso? Gastando mais tempo orando em outras línguas. Orando em outras línguas quando você estiver tomando banho, quando você estiver limpando a casa, quando você estiver indo para o seu trabalho. Gastando tempo, irmãos, se trancando no seu quarto, orando em línguas, estudando a palavra de Deus. Eu não sei como você vai fazer, mas você vai separar mais tempo no teu dia a dia nesse ano para orar em outras línguas. E é daqui a um ano, se Jesus não voltar, eu vou te encontrar muito melhor do que você está hoje. Muito melhor do que você está hoje. Porque nós vivemos diante dEle, exaltando a Ele. Quando a gente fala e faz aquilo que Davi foi instruído a fazer diante da presença de Deus, irmãos, não vai ter jeito. A gente vai se alegrar diante dEle. Ei, você está pronto para se alegrar na presença de Deus? Você está pronto para estar orando em língua sem sentir nada? De repente, dá uma vontade de dançar, dá uma vontade de pular, dá uma vontade de rir. Se alegrando, vai ter gente na sua casa olhando para você, ó, doido. Cuidado, que chamaram Davi de doido. Disseram que Davi estava perdendo a reputação, irmãos. Está na hora da gente perder a reputação que a gente tem e ganhar uma reputação nova diante da presença dEle, de adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Você pode ficar de pé, eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Se você tem crianças no departamento infantil,